Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar de 6 coisas que Deus detesta e a 7ª Ele abomina. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem enviar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas também. Bom, essa passagem está em Provérbios 6, de 16 a 19. E diz o seguinte: essas 6 coisas aborrecem a Deus e a 7ª Ele abomina. Então vamos falar sobre isso, né? A primeira de todas é o olhar orgulhoso, né? O olhar altivo. Bom, é raríssimo você encontrar alguém que na verdade não tenha de jeito nenhum essa característica, que não faça isso em hipótese alguma. Todo mundo se acha melhor do que os outros em alguma área da vida ou em todas as áreas da vida, ou sei lá, em alguns detalhes, mas é muito difícil você encontrar alguém que sinceramente não se comporte assim, que sinceramente não pense dessa maneira. É bom a gente ficar bem atento a isso porque existem vários tipos de orgulho. Um dos mais comuns, mas que todo mundo pensa que é só esse, mas não é o orgulho financeiro. É o orgulho de você, então, se achar mais rico do que determinadas pessoas e achar que por isso você pode passar por cima delas. Esse é o mais famoso, mas ele não é o único de jeito nenhum. Tem também o orgulho por status social. É aquela pessoa que acha que é melhor porque, afinal de contas, ela conhece mais pessoas mais poderosas e mais ricas. Tem o orgulho cultural, é aquela pessoa que se acha o máximo só porque ela sabe mais, ou ela fez mais cursos, mais faculdades, mais tudo em termos de conhecimento, então ela se acha melhor do que os outros por isso. Tem o orgulho por ser mais bonito, isso é muito normal entre as mulheres, né? Às vezes até entre os homens também, mas é aquele olhar que você acha que então você está dominando o mundo porque você é mais bonito. É muito engraçado aquele filme da Erin Brockovich, que é a história dela mesmo, e tem uma hora que ela fala: nossa, mas eu achei que eu ia me dar muito bem, porque afinal de contas eu fui uma Miss, eu era linda, então eu achei que eu ia me dar muito bem na vida por ser a mais linda de todas. Tem também o orgulho por ser o mais habilidoso. Então, assim, aquele orgulho que a pessoa sente porque ela é melhor naquela área, ou sei lá, naquelas áreas, melhor do que os outros, ou é um dos melhores do que os outros. Esse também é um orgulho muito comum. E daí tem uns orgulhos também que eles ficam meio escondidinhos, que eles são mais disfarçados, mas que, por exemplo, o orgulho espiritual. É aquela pessoa que ela se acha melhor do que os outros porque ela acha que ela é mais espiritual, porque ela acha que ela tem mais contato com Deus, porque ela acha que ela ora mais. Tem também o orgulho por conhecer mais a palavra de Deus. Então ela acha que ela é mais espiritual do que os outros, porque afinal de contas ela tem muito mais conhecimento da palavra. Mas todos esses orgulhos, eles demonstram uma coisa, eles demonstram a nossa independência de Deus, ou a nossa vontade de independência de Deus. Então você acha que você é mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, porque na verdade você não quer ter que depender de Deus. Isso é uma grande mentira. Nós somos dependentes de Deus e dependendo de Deus, a gente não precisa de mais nada. Deus, Ele é todo poderoso. Então, para que você precisa de mais alguma coisa se você já tem a Deus? E muitas vezes a pessoa fica querendo se agarrar nisso, se agarrar naquilo. Ai, porque eu sou o melhor. Ai, porque eu sou mais lindo. Ai, porque eu sou mais rico. E ela quer ficar nessa situação porque ela não quer ter que depender de Deus. Mas a gente deve depender de Deus. Fica muito atento porque esse é um pecado super fácil de cometer e super difícil de se livrar dele. Porque ele é muito sutil, você muitas vezes não percebe isso. Então, se arrependa se você é uma pessoa orgulhosa ou das áreas que você é orgulhoso, se arrependa disso, peça perdão para Deus e mude. O segundo pecado é a língua mentirosa. A gente tem que tomar muito cuidado porque
Tem até muito cristão que pensa que existe a mentira branca, a mentira não tão terrível, a mentira que é para o bem das pessoas. Mentira é mentira, não caia nessa mentira de achar que tem mentira que é boa. Mentira é mentira e você deve evitar a todo custo. Não seja uma pessoa mentirosa. E muitas vezes a pessoa acha, eu não estou mentindo, mas assim, ela dá aquela super exagerada. Ela fala, daí quando eu cheguei lá, tinha 100 pessoas me esperando. Não, tinham 5. Daí, quando eu fui ver, já estava a 30 metros de distância. Não, estava a 3. Esses exageros, eles também são mentiras. Então, toma muito cuidado com as mentiras, porque tem muita gente que acha que, sabe o que é? É que eu falei, porque senão ele ia ficar muito chateado se eu falasse a verdade. Bom, então, ou você não fala a verdade, ou você não mente, mas criar uma história, criar uma mentira para não ofender alguém, isso também está errado. Evite a mentira a todo custo. Sabe por que muita gente mente? Porque não crê suficientemente em Deus. Porque acha que Deus não é poderoso o suficiente. Deus é poderoso, você não precisa mentir. Então, não aumente, não menta, não distorça. Tem muita gente que vai lá e conta uma história, mas daí conta mais um ponto, disfarça o outro, deixa de contar isso, deixa de contar aquilo. Não, se você está omitindo um monte de coisa para fazer com que aquilo pareça de uma outra maneira, você está distorcendo e isso também é mentira. Evite a todo custo a mentira. Outro pecado são as mãos que matam gente inocente. Isso é super óbvio. É óbvio que isso é um pecado terrível. Mas eu quero chamar a atenção para os assassinatos nos ventres das mães. Esse é um genocídio que acontece ano após ano e muita gente não sabe, mas mais de um país como o Canadá inteirinho é assassinado no ventre das mães todo ano. São mais de 50 milhões de bebês assassinados nos ventres das mães. Isso é uma coisa que a gente deve falar, que as pessoas muitas vezes acabam não sabendo, né, que aconteceu. Mas a gente tem que ter a certeza de que a vida é uma bênção, é um grande presente de Deus. Tanto é que ninguém quer perder um filho, de tão grande que é esse presente. E a gente tem que ter a certeza disso e dar valor para as crianças, dar valor para os bebês. E dar valor também para uma pessoa que está grávida, se ela está numa má situação, se ela não queria aquela gravidez, se é indesejada, e você não consegue fazer com que aquela pessoa entenda a importância e a beleza e a bênção que é aquilo, não tem problema. Se ela não dá valor, se o pai também não dá valor, sempre vai ter um casal que dá muito valor. E Deus, sem dúvida nenhuma, dá total valor. Ama 100% aquele bebê. Então sejam completamente contra isso. Outro pecado é a mente que faz planos perversos. Bom, por incrível que pareça, tem muito cristão que está aí fazendo um monte de planos perversos contra outras pessoas e nem percebe. Geralmente isso é falta do que fazer, mas não necessariamente é assim. Sabe do que isso é fruto? Isso é fruto de falta de perdão. Quando você não perdoa alguém por ter feito alguma coisa ruim para você, automaticamente você já começa a ficar com um monte de plano, de vingança, um monte de coisa ruim na sua cabeça. E daí você fica com aqueles planos todos, e por mais que você ache que você nunca vai colocar em ação, a gente deve tomar muito cuidado, porque toda a ação, ela é reflexo, ela é a consequência de um pensamento. Então pensa bem e fica muito atento ao que você está pensando, fica muito atento à tua falta de perdão a outras pessoas. Se você tem algo contra alguém, faça uma oração e perdoe aquela pessoa. Não se esqueça que nós seremos perdoados se nós perdoarmos aos outros. E se isso não está sendo suficiente para você querer perdoar, é bom você lembrar também que se você não está conseguindo perdoar o outro, é provavelmente porque você não está confiando que Deus é poderoso o suficiente para poder transformar numa bênção o que foi feito para ser uma maldição. Então, perdoe, assim, se arrependa profundamente
de você ter ficado com esse ódio e perdoe a pessoa, faça uma oração e peça perdão para Deus e perdoe essa pessoa. Outro pecado são os pés que se apressam para fazer o mal. Vale lembrar que não são só os pés que se apressam para fazer o mal, mas muitas vezes é a boca que se apressa para falar mal. É muito raro uma pessoa, e até um cristão, que você encontre que não fala mal de ninguém. A gente tem que tomar muito cuidado, né, para se apressar para falar mal das pessoas. A gente não deve falar mal das pessoas, porque quando você fala mal de alguém, você está ressaltando o pior lado dela. Então toma muito cuidado com isso, procura não pecar dessa maneira. Se você tem esse pecado, se você costuma fazer isso, peça para Deus te ajudar a parar de fazer isso. Toma essa decisão e peça para Deus te ajudar a se manter firme nessa decisão. O próximo pecado é a testemunha falsa que diz mentiras. Nada pode ser mais injusto do que isso, do que alguém inventar que você fez uma coisa que você não fez e você não está lá para ouvir, para ser uma pessoa que está indo contra aquilo. Então ela está testemunhando, falando que ela viu, que você fez alguma coisa e na verdade você não fez. Eu acho que não é à toa que esse é um dos pecados que está nessa lista dos 7 pecados mais odiados por Deus, mas também ele faz parte da lista dos 10 mandamentos, que a gente não deve falar que uma pessoa fez uma coisa que na verdade ela não fez. E a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes você está conversando com alguém, e daí você está lá contando, e no fim você pode, sei lá, dar uma leve inventada, ou dar uma exagerada tão grande que daí já passa a ser uma invenção que não tem nada a ver com a realidade. Então toma muito cuidado com isso. Se você lembra de ter feito isso, peça perdão para Deus. Bom, o 7º, que é o que Deus abomina, é a pessoa que provoca briga entre amigos. Vale lembrar que Deus é amor, e se Deus é amor, a gente deve querer instigar as pessoas a amarem umas às outras e não fazerem o contrário. Muitas vezes você está lá ouvindo um amigo que vem falar de um outro amigo e vem reclamar dele, de alguma coisa que ele fez, e ao invés de você estar querendo apacentar, apaziguar aquilo, você está lá instigando, falando é isso mesmo, não sei o quê, e daí você vai lá e endossa e concorda, e isso é a coisa mais normal da gente fazer. Ao invés de você pegar e levantar as hipóteses e falar, mas talvez aquilo foi um mau dia dele, talvez ele tenha motivo. Você já parou para perguntar quais são os motivos dele estar fazendo o que ele fez? E muitas vezes a gente acaba não fazendo isso. Como cristãos, nós devemos fazer isso. A gente deve colocar uma pessoa a favor da outra e não brigando com a outra. A gente deve estimular o amor entre as pessoas. Isso é uma coisa que Deus abomina, que a gente coloque um contra o outro. Porque isso é justamente a falta de estimular o amor. Isso é estimular o ódio. É lógico que Deus deve detestar muito mais que uma pessoa mate a outra do que uma pessoa fale mal da outra e que estimule amigos a brigarem entre si. É lógico que sim. Mas eu acho que ele colocou as coisas dessa maneira justamente para que a gente possa entender que uma coisa que a gente pode estar fazendo com tanta facilidade, porque isso é muito comum de se fazer. Se ouve alguém vir reclamar de alguém, você já está lá endossando, ou às vezes você faz um comentáriozinho ruim de uma pessoa para outra e você já coloca uma contra a outra. Eu acho que Deus sabia que isso era tão comum da gente fazer e que é uma coisa que a gente faz sem nem perceber que Ele colocou as coisas dessa maneira. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem enviar esse vídeo para outras pessoas. Até a próxima!